Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Boa noite, graça e paz mais uma vez. Eu estava com saudade de estar com vocês. Desde a conferência que eu não estou aqui no culto da juventude. Nós tivemos um culto em fevereiro, que eu fui para o Descende e não pude estar aqui. Estou com saudade de vocês e confesso que hoje eu estou um pouquinho nervoso com o que eu vou falar, porque eu acho que eu nunca comecei a preparar uma palavra tanto tempo, com uma antecedência tão grande, e eu não consegui, eu confesso, eu estava conversando com a Júlia um pouquinho antes de começar o culto, eu não sei como é que a gente vai terminar essa palavra, eu não sei como é que nós vamos terminar, e vendo um pedacinho do que foi ministrado no louvor, vendo que a pastora Renata ministrou aqui falando de ansiedade, tudo vem se encaixando no que eu quero falar essa noite. Quero pedir para você abrir a Bíblia em Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículo 16 em diante. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: cadê a sua esperança? Você ainda tem esperança? Pergunta para ela: você ainda tem esperança da promessa? Quem aqui tem esperança da promessa? Quem tem? Tem gente que já está sem esperança? Às vezes as coisas elas demoram tanto a acontecer, né? Gustavo Paiva, ele tem uma frase que é mais ou menos assim: às vezes as coisas naturais demoram muito tempo para de repente de Deus. A gente espera tanto tempo e às vezes um de repente de Deus, mas não é um de repente de Deus, né? A gente sabe o preço que a gente pagou, a gente sabe o tempo dessa espera. Vamos ler Romanos 4, de 16 a 21. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também ao que tem a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o construí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornou-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho da história de Abraão. A gente vai situar um pouquinho a história de Abraão, mas antes eu queria falar, né, o que eu vou chamar de contrário à esperança. O que seria esse contrário à esperança? É o que a gente estava falando aqui, desse tempo de espera que hoje em dia não se existe mais, né? A gente não quer esperar para nada. Eu sou um cara que
me chama para comer em algum lugar, se falar que tem fila, eu não quero ir. Não gosto de ficar numa fila esperando para comer. Eu detesto pegar um trânsito, pegar um engarrafamento. Eu não gosto de ir ao cinema, mas quando eu chego no cinema com o Bernardo, todo aquele trailer me deixa nervoso. Para mim começa logo o filme e acaba. A gente não tem paciência de esperar em nada. A gente não quer esperar. A gente fala que o nosso tempo é muito valioso para ficar à toa esperando, né? E isso tem sido um mal hoje nos jovens, porque a Bíblia vai falar lá em Provérbios que a posse antecipada da herança, ela gera o quê? Maldição, ela gera morte. E a gente quer antecipar algumas coisas em nossas vidas. A gente quer ir contra o processo que muitas das vezes Deus quer colocar para a nossa vida. Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão. Abrão era pai elevado, grande pai, pai ilustre. Esse era o significado de Abrão. E o engraçado é que um homem que tem esse significado, ele aos 75 anos, ele é chamado para ser pai de uma geração. Só que ele não tinha um filho. E você vai falar assim, cara, como é que alguém vai ser considerado pai de alguém se ele não tem filhos? E eu fiquei meditando sobre isso, pesquisando, e a promessa veio para Abraão, ele tinha 75 anos. 75 anos, é difícil você acreditar que você vai ter um filho. E algumas coisas na vida de Abraão, ele tinha que ter essa esperança e crer no Senhor. Por quê? Além, a Bíblia diz que ele estava sem vitalidade, se é que vocês me entendem. Com 75 anos ele não tinha mais vigor. Para a gente falar numa linguagem jovial, ele já não dava mais no couro. Além disso tudo, Sara era estéril. Como que um homem é chamado para ser pai de nações, aos 75 anos, sem vitalidade, com uma esposa estéril? Eu não sei se você consegue compreender onde eu quero chegar ainda. Mas eu não sei o que Deus te prometeu. Mas eu quero te falar que não importa a condição que você está no momento que Ele prometeu ou que você está hoje. Importa da sua esperança, da sua fé, para poder gerar isso mais à frente. Hoje em dia, você pergunta para uma criança, se perguntar o que ela quer ser, ela já não fala muito o que ela quer ser como profissão, ela fala o que ela quer ter. Isso tudo porque nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos correr. Criança antes demorava acho que uma semana para abrir os olhos. Hoje em dia, outro dia eu vi uma imagem de uma criança nascendo, ainda em cima da barriga da mãe. Já parecia que estava resmungando já a criança, não sei se vocês viram isso, já com a cara feia já, com os olhos abertos, com raiva, tipo assim, estava tão confortável aqui dentro, e aquilo retratou muito como a gente vive hoje. Se falar que a gente tem que esperar alguma coisa, se prometeu tem que cumprir na hora. O Senhor falou, eu vou te dar um homem ou uma mulher de Deus. Você não tem coragem de esperar um mês. Você já quer antecipar o negócio. Você vai lá no mundo, encontra uma pessoa e fala assim, é esse aqui, esse é de Deus. O Senhor fala, eu vou te colocar em lugares altos.
A gente não quer ter a paciência de estudar, de fazer o processo normal. Quando eu estava iniciando a minha juventude, a rua onde eu morava, tinha um cara que ele era a última patente de uma força. Não quero falar qual é. E o filho dele vinha candidato, o filho dele era meu conhecido, vinha candidato, acho que é vereador. Júnior conhece. E quase que 90% das pessoas que conheciam aquele menino, que andavam com ele, foram convidados a entrarem para essa força. E convidado para entrar num lugar, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer prova. Marinha, Exército, Aeronáutica, Bombeiro, Polícia, você precisa fazer prova. E no dia da prova era um dia de eleição. E todas essas pessoas não foram fazer provas. Elas estavam no dia da eleição trabalhando para ele. E boa parte dessas pessoas entraram para essa força. Não fizeram o processo normal. Quando me falaram dessa proposta, eu falei, estou fora, minha mãe me mata. Eu, hein? Imagina, passar vergonha. E desses que entraram por essa porta, quase ninguém hoje está lá dentro. Foram expulsos. E nós tivemos alguns que se esforçaram, correram atrás, estão lá até hoje. Quando a gente tem um lugar para ir, mas a gente não vai pelo caminho correto, a gente antecipa alguma coisa, pode ser que aquele não tenha sido o momento do Senhor para a nossa vida. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A Bíblia vai falar que o Senhor não tarda. Ele não tarda, ou seja, se ainda não aconteceu, ainda não é o momento, mas é o momento do preparo, é o momento da esperança. Abraão, com 75 anos, ele tem uma promessa. E essa promessa ela vai se cumprir aos 99. Imagina como é que era para Abraão. Olhar para Sara e falar, a gente precisa fazer algo para a promessa se cumprir. A gente precisa se esforçar. A gente precisa ter essa vitalidade que a Bíblia está falando ali que ele não tinha. Eu não sei o que o Senhor te prometeu, mas eu creio que se Ele já te prometeu tão novo assim, cara, Ele vai cumprir, basta com que você se posicione. A gente estava falando aqui, nós temos aí 15 dias, onde a grande maioria aqui não vai ter o que fazer. As aulas foram suspensas, algumas empresas vão dar férias coletivas. E nesse tempo, o que você vai fazer? Você vai curtir? Ou você vai se preparar para a sua promessa? Estava conversando com o Ramon agora há pouco, assim que ele chegou, e falei assim, pô cara, tu se deu bem, né? Não tem aula na faculdade, não vai ter trabalho, tu tem 15 dias aí para estudar pra caramba para a prova que você vai fazer, cara. O nosso maior problema é que a gente quer antecipar as coisas, mas não é da forma correta. Vai ter um tempo aí, onde você pode se preparar para um concurso, você pode se preparar para a escola, porque todo ano, chegar no final do ano, você fala assim, ufa, passei, até que enfim. Tem gente que já está pedindo oração agora, acho que não começou nem a primeira prova. Tem gente que já quer oração porque precisa passar.
Tem um monte de cabeça assim sacudindo, cara. Pior que é verdade. Aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando. Vai estudar, vai ler a Bíblia, vai orar. Vai criar essa vitalidade que talvez você não tenha porque você dá a desculpa porque você está cansado. Cara, eu trabalho, eu estudo, eu faço estágio, eu não consigo. Agora você vai ter todo o tempo do mundo. Eu vim para cá, vim conversando com a Renata, eu falei, se a empresa me liberar para eu fazer home office, eu vou passar uns 2 dias trabalhando 24 horas por dia, para eu poder depois ter um tempo de descanso, ter um tempo... Mas será que esse é meu tempo de descanso? Será que esse não é um tempo para eu ganhar um conhecimento, para eu aprender alguma coisa? A nossa juventude tem perdido muito tempo com coisas que não dão valor, coisas que não agregam valor. Não agrega valor na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual. A facilidade hoje de ter informação gera uma desinformação muito grande na nossa vida. Vocês já pararam para pensar? Você tem informação de tudo quanto é coisa. Mas se eu fizer uma pergunta aqui sobre o coronavírus para alguns, eles não vão saber responder. Mas se eu perguntar como é que está exatamente o campeonato espanhol, o campeonato alguma coisa, sabe responder. Porque a gente não sabe aproveitar o tempo da espera. A gente não sabe aproveitar o momento que o Senhor dá para a gente. Abraão, ele com 75 anos, ele não sabia quando aquilo ia acontecer. Ele não sabia. E com 99 anos isso acontece. Sara está grávida, um milagre. Eu fico imaginando as pessoas que cercavam Abraão. Pô, como é que teu nome vai ser Abraão, cara? Pai de multidões, tu não tem um filho. Como que você é pai de alguma coisa? Tu não tem um cachorro, tu não tem um nada. Eu brinquei com o Bernardo, eu falei assim, cara, você vai ter que cuidar do seu filho. Ele, filho, eu? Falei, cara. Ele, não, tem filho não. Falei, tem sim, seu cachorro é seu filho. Ele, não. Não, é seu. Falei, então você tem um irmão cachorro? Ele, não. Falei, então estou confuso, cara. Não é seu filho não? Ele, se ele é meu filho, ele é o que seu? Falei, então ele é meu neto. Aí ele ficou me olhando, ele devia estar pensando assim, o que meu avô faz por mim, para eu falar para meu pai fazer? Falei, não adianta, quem vai ter que limpar tudo é você, cara. Não, então devolve o cachorro. A gente quer a bênção, mas a gente não quer o trabalho que a bênção dá. A gente não quer o compromisso que a bênção precisa. Ontem ele ficava assim, pai, liga para ver se está vindo, se o cachorro vai chegar. Pai, liga. A gente quer uma bênção, mas a gente não quer o compromisso. Talvez seja por isso que a bênção ainda não chegou. O Senhor tem dado oportunidade para vocês. Em todas as áreas da vida de vocês. O Gílio, quando esteve aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele pede ao Senhor todo dia para ele evangelizar de alguma forma. Esse cara é um cara que foi formado na Jocum, ele é missionário mesmo. E ele falou que ele vai numa ótica fazer um exame, ele fala do amor de Jesus. Aonde ele vai, ele está falando do amor de Jesus. O Senhor, Ele te dá isso todo dia. Talvez a sua promessa
seja ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas você já tem exercitado isso? Você tem tomado posse disso? Eu imagino que Abraão devia olhar para as pessoas e falar: meu filho, pela vontade que ele devia ter de ser pai e pela promessa. Olhar e falar assim: pô, esse cara é mais novo que eu, meu filho. De uma forma carinhosa, mas essa forma carinhosa às vezes fala com a gente também, né? Pô, ainda não tenho filho. Pô, seria tão bom se eu tivesse um filho assim. Você já começar a exercitar o que o Senhor tem preparado para você. Se o Senhor tem te chamado para estar aqui em cima, cara, já começa na sua escola, na sua casa, na sua família. Começa a exercitar isso. Começa a demonstrar essa vontade. A Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez seus pais não sejam evangélicos, conheçam o Senhor. Mas o que você tem feito para eles conhecerem? Isso é uma promessa que está na minha e na sua vida. É uma promessa que ela precisa se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que a gente está fazendo para essa promessa acontecer? Se a gente olhar para a história de Abraão, Abraão com 86 anos, ele tem um filho. Com uma outra mulher. Mas essa ainda não era a promessa de Abraão. Porque a promessa dele era para Sara, porque Sara era estéril. Essa promessa era para realmente engrandecer o nome do Senhor. E a gente precisa ter essa consciência que no tempo certo as coisas vão acontecer, a gente precisa se preparar. Mas não adianta a gente tentar antecipar nada. A gente só precisa se preparar. E a gente precisa crer que a esperança, ela vai ter um final feliz. Nessa noite eu queria te convidar a estar refletindo. Eu não sei o que o Senhor te prometeu. Mas o que você tem feito para essa promessa se cumprir? Nós estamos aqui cultuando a um Deus, adorando a um Deus, que Ele promete a um homem com 75 anos, sem vitalidade, está na Bíblia, um filho. A mulher dele era estéril. Promete que ele seria pai de uma geração. E o Deus cumpre. O Deus de Abraão cumpre. Mas o Deus da Bia, da Aline, do Tiago, o Deus do André, Ele é fiel para cumprir. Basta com que andemos do processo que o Senhor quer. Andemos da forma correta. E nisso tudo, algumas coisas eu perguntei: Senhor, qual é o meu maior inimigo para uma promessa não acontecer na minha vida? E assim, foi bem direto. Seu maior inimigo é você mesmo. Porque só você é capaz de dizer sim ou não. Só você é capaz de fazer ou não. Só você decide se você quer ou não.
O Senhor te prometeu. O Senhor, Ele vai cumprir. Mas Ele precisa que nessa noite você tome a consciência de que esse passo precisa ser dado por você. Abraão, ele devia se questionar todos os dias: Senhor, mas eu sim. Você sim, você é o improvável. E o Senhor gosta disso, de fazer histórias com improváveis. O Senhor gosta disso. Ele quer te usar. Ele quer te usar para a sua geração. Estava assistindo um vídeo hoje com a Renata lá em casa. E o cara estava falando. Uma geração na família, ela só vai mudando, acho que a visão de 4 em 4 gerações. Falei, nossa, é muito tempo. Não sei se ele mudou na minha geração, não sei se vai mudar na geração do Bernardo, eu não sei em qual geração vai mudar, se foi na geração do meu pai. Mas talvez seja a sua geração hoje. Seja o tempo da sua geração mudar. Basta com que você se posicione e que você não perca a esperança. A esperança de Abraão, ela não morreu, nem com a idade dele. A esperança de Abraão fez com que, pelo contrário, ele pudesse gerar uma fé tamanha que deu um filho para ele chamado Isaac. E se a gente for mais um pouquinho caminhar na história de Abraão, depois o Senhor pede o filho, né, Tiago? Dele de volta. O Senhor tem esse poder de dar e de tirar. Só que Deus falou comigo, quando eu estava estudando isso, foi: promessa minha, eu não dou e tiro. Eu dou. Se você vai cuidar ou não, é com você. E ele faz isso com Isaac. Ele dá, Abraão pensa que ele ia tirar, mas não. Você vai cuidar direitinho. Só queria ver como é que estava seu coração. E você, se o Senhor hoje te pedir de volta a promessa que Ele te prometeu, será que você tem esse coração de devolvê-lo? Será que a gente tem essa mentalidade? Senhor, eu quero, tá lá no alto daquela empresa. Se o Senhor falar, tá, esse seu Isaac, eu vou te dar. Quando você chega lá em cima, ó, quero você e não. Será que você é capaz de ouvir o Senhor novamente? A sua promessa, ela tem o poder sempre de se aproximar do Senhor e nunca de afastar. Não importa o que você vai fazer com ela. Sempre que você tiver uma promessa nas mãos, lembre, ela vai te aproximar, ela não vai te afastar. Ela vai te aproximar, ela não vai te afastar. A gente sabe que a gente está no caminho certo ou não quando aquilo nos aproxima do Senhor. Abraão teve essa promessa e os seus dias foram dias de busca, foram dias de constância, até que ela se cumpriu. E eu creio e declaro que toda promessa que foi lançada sobre sua vida, ela vai se cumprir e está bem próximo. Talvez você não tenha que esperar esse tempo todo. Talvez você não tenha nem esse problema que Abraão tinha, de estar velho, a mulher estéril e a promessa ser um filho.
Mas reflita nessa noite. Peça ao Senhor que fale com você. Senhor, o que eu preciso fazer para continuar tendo essa esperança em Ti? Esperar realmente é muito ruim. Nos dias de hoje, como eu falei, é horrível. Ninguém gosta de esperar. Mas a promessa do Senhor, ela vem no tempo correto, para que ela não se perca. Quero te convidar a ficar de pé. Eu queria orar. Orar nessa noite de uma forma diferente. Talvez você escutou isso e você falou, ele não conhece a minha história. Ele não sabe do meu diagnóstico. Ele não sabe de onde eu veio. Mas nada é impossível para o Senhor. Nada. Essa história de Abraão, ela vai nos mostrar essa fé que a gente precisa gerar, essa esperança que a gente precisa ter. E nessa noite eu quero orar por você, que por algum motivo perdeu essa esperança. Talvez simplesmente porque você acha que o tempo já passou, mesmo você sendo tão novo. Que eu olhando aqui para vocês, eu acho que o mais velho aqui hoje sou eu, infelizmente. Mas que você possa crer que não importa a idade. Samuel, ele é chamado, ele ainda era muito novo. Abraão, ele tem uma promessa com 75 anos. Ou seja, não importa as circunstâncias que Deus te chamou. É Ele quem vai fazer. É Ele quem vai te dar. Não perca a esperança. Jamais perca isso. O Senhor, Ele só está aguardando. Você está preparado para você receber. Quero orar nessa noite por você. Abaixe sua cabeça onde você está. Feche seus olhos. Pai, quero te entregar a vida de cada jovem que está aqui. Mas, Senhor, em específico, Senhor, se algum jovem, Pai, que perdeu essa esperança, Pai, Senhor, que acha que já passou, que a oportunidade não veio para ele, que ele nasceu numa família errada, Pai, em nome de Jesus, Pai, tira essa mentalidade agora, Pai, arranca isso, Pai. Senhor, e traz de volta essa esperança, Pai. Senhor, traz de volta, Pai, um renovo, Pai, que ele possa entender, Senhor, que o Senhor não chega atrasado, Pai, o Senhor chega no momento correto, Pai. O Senhor é o Deus que prometeu e é o Deus que faz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar a vida de cada jovem aqui, Pai. E eu quero declarar, Pai, que a hora, Senhor, perfeita está por vir, Pai. Senhor, que eles vão se preparar, Pai, eles não vão perder tempo, Pai. Senhor, eles vão estar disponíveis ao Teu ouvir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se por algum motivo, Pai, estão zombando, Pai, de algum sonho que eles possam estar tendo, Pai, Senhor, se foi o Senhor que prometeu, Pai, eu peço, Pai, alinha, Pai, alinha essa visão agora em nome do Senhor, Pai. Estamos, Senhor, em um ano, Pai, de alinhamento de visão, Pai. Senhor, alinha os sonhos dos Teus filhos aos seus, Pai. Senhor, que eles possam ser concretizados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que eles vão sair daqui libertos, Pai. Sair daqui, Pai, com uma visão, Pai, perfeita do alvo, Senhor, que eles têm que acertar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o que for possível é nosso, Senhor, o impossível nós deixamos para Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, revigora a nossa força, Pai. Senhor, que possamos estar, Senhor, agora, Senhor, sendo revestido, Pai, de uma força, Senhor, para caminhar, Senhor, cada vez mais na Sua direção, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
eu peço, Senhor, blinda a mente, Senhor, de cada jovem aqui, Pai, que o mundo, Pai, não possa encher de informações desnecessárias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, capacita, Pai, Senhor, os melhores lugares nas faculdades, Senhor, nas grandes empresas, Pai, são de pessoas que estão aqui, Pai, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o melhor, Senhor, é nosso, Pai, porque somos filhos Teus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada jovem aqui, Pai. Eu entrego, Pai, e peço, Senhor, que a mente agora, Pai, seja aberta, Senhor, para uma sabedoria, Pai, que vem do alto, Pai. Uma sabedoria que as pessoas possam olhar e falar assim: eu não imaginava que ele seria assim, Pai. Eu não imaginava que essa pessoa tinha essa inteligência, Pai. Nós declaramos essa inteligência aqui, Pai. Nós declaramos, Pai, que o espírito de ansiedade não fará mais parte da vida dessa juventude, Pai. Senhor, que eles irão, Senhor, saber aguardar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, protege as nossas mentes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai.